Centro Educacional Fabrício Sampaio. Aula de Matemática, terceiro ano A e B, segundo bimestre, professora Sara Alecrim. Sejam bem-vindos. Nosso primeiro assunto será subtração, na unidade 4, na página 73 do livro de matemática. Nosso objetivo é encontrar o minuendo de uma subtração, dados do subtraendo, diferença e resto, efetuar subtrações, compreender que a adição é a operação inversa da subtração e aplicar esses conceitos. Subtração. Quando tiramos uma quantidade de outra, realizamos a operação chamada de subtração. Subtração, crianças, é uma das operações mais básicas da matemática. E ela está diretamente ligada à ideia de tirar ou saber quanto falta. Observe a imagem que o sinal da subtração é o sinal de menos. Agora vamos observar a página 33 do nosso livro. Observe as cenas a seguir. Nós temos um vaso com 6 rosas, sendo que 2 estão bem murchinhas. E agora, na segunda imagem, elas estão sendo poldadas, um rapaz está tirando essas rosas que já estão murchas. A terceira imagem já mostra o vaso com as plantas poldadas. Quando retiramos a quantidade de outra, realizamos a chamada subtração. No caso da imagem, nós tiramos 6 rosas, tiramos 2 e ficaram 4 no vaso. A subtração também é usada para comparar duas quantidades. Observe o exemplo do livro. Por exemplo, se Paula tem 9 primos e Fábio tem 7, então Paula tem 2 primos a mais do que o Fábio. Observe a operação na horizontal. 9 menos 7 é igual a 2. Observe a calculadora, aonde está o sinal de menos? É o sinal da subtração. Termo da subtração. A subtração, ela tem um termo da mesma forma como a adição. Na adição, nós temos primeira parcela, segunda parcela e o resultado é a soma ou total. Já na subtração, nós temos na primeira parcela o minuendo, nós temos na segunda parcela o subtraendo e no resultado nós temos o resto ou a diferença. É importante, na hora de armar as continhas, manter os algarismos na mesma ordem, crianças. Ou seja, a unidade alinhada com a unidade, a dezena com a dezena e assim por diante. Atenção, crianças! Resolvemos as contas sempre da direita para a esquerda, começando sempre pelas unidades. Observe. Agora vamos para o nosso livro. Como nós já sabemos quem são minuendo, subtraendo, resto e diferença, vamos olhar o que está escrito aqui. Vamos relembrar esse termo. Eram 9 revistas na página 74. 5 foram vendidas, do total sobraram 4. O 9 é o minuendo, o 5 o subtraendo, o 4 o resto ou a diferença. Observe que as revistas elas foram cortadas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. E o resultado, o resto, a diferença é 4. Prosseguindo, vamos relembrar como retirar uma quantidade de outra fazendo a subtração. Observe o Joãozinho, ele está sentado na cadeira dele e ele vai tirar 24 de 67. Eu armei a conta ao lado
É preciso sempre colocar os algarismos de forma organizada para começar o cálculo pelo lado direito. Observe, 67 menos 24, resultado 43. Agora observe essa subtração no material dourado. Uma dezena, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira, no minuendo, ele tem 6 dezenas e 7 unidades. No subtraindo, ele tem 2 dezenas e 4 unidades. Vai retirar esses valores e vai se obter o resultado de 4 dezenas e 3 unidades. Em números indo-arábicos, 43. Prosseguindo na página 75. Acompanhe a subtração. Observe bem a imagem. Uma gráfica imprime por dia 358 revistas. Sabendo-se que já foram impressas 124, quantas revistas ainda faltam para serem impressas para se obter a quantidade? Na horizontal fica 358 menos 124, que dá igual a 234. Veja como a situação problema acima pode ser representada no quadro de ordens. Professora, o que é quadro de ordens? É o quadro das unidades, das dezenas e das centenas. 358 fica 3 na centena, 5 na dezena e 8 na unidade, sendo esse o minuendo. No subtraindo, 1 na centena, 2 na dezena e 4 na unidade. E o resto, a diferença? Fica 234, sendo 2 na casa das dezenas, 3 na casa da... Perdão, crianças, 2 na casa da centena, 3 na casa das dezenas e 4 na casa das unidades. Agora, nós vamos falar da tabuada de subtração. A tabuada, ela é muito importante, crianças, porque ela nos ajuda a fazer cálculos mentalmente. Ela exercita a nossa mente, deixando ela mais ágil na hora da resolução das atividades. Agora eu vou listar para vocês alguns benefícios de que é importante se estudar a tabuada de subtração. Primeiro, na conferência do troco. Quando alguém vai à padaria ou ao supermercado, a uma banca de revista, por exemplo, é essencial que essa pessoa faça as contas de cabeça, pois senão ela não vai conseguir conferir o seu troco corretamente e ela poderá ficar no prejuízo. Então, olha como é que é importante no nosso dia a dia o estudo da tabuada. Se eu vou na padaria, eu tenho que saber que o meu pão pode dar R$5 e eu dei 10. Eu tenho que ter na minha mente que vai sobrar para mim R$5 de troco, porque 10 menos 5 é igual a 5. Outra, crianças. Calcular os gastos da mesada. Papai e mamãe sabem muito bem disso, pois, para não faltar dinheiro no final do mês, é de extrema importância se calcular bem os seus gastos. Pergunte do papai e da mamãe como que é chegar no final do mês e ficar calculando água, luz, telefone, escola, tudo isso. Então, a tabuada te ajuda a calcular esses gastos. Agora, e se você é daqueles gamers que gosta de jogos, de carta, de xadrez, de tabuleiro, você com certeza vai precisar subtrair algumas vezes e de forma ágil para você conseguir desempenho e traçar estratégias para vencer o seu jogo. Os meninos e as meninas aqui, os feras do terceiro ano, são feras no xadrez, então tem que ter raciocínio lógico, pensar rápido, arrumar uma estratégia para vencer o jogo. Outra, principalmente essa, melhorar a memória de vocês. A tabuada faz isso. Ela exercita a nossa mente e é fundamental para melhorar, não só na tabuada de subtração, mas na matemática como um todo. E a tabuada, ela é a grande aliada disso, então não esqueça. Não adianta só fazer as tarefinhas sem estudar a tabuada. A tabuada, ela tem que ser estudada junto com as tarefinhas. Subtração com material dourado. É
possível, crianças, também fazer subtração com material dourado. Olha essa continha aqui, 66 menos 10. Ele está dizendo que ele tem 6 unidades e tem 6 dezenas. Vamos lá. Se eu sei que no meu material dourado eu tenho uma barrinha de 10 cubinhos que representam uma dezena, então, vamos lá. Tirei uma dezena e a minha resposta será 56. 66 menos 10 é igual a 56. Vamos para a próxima. 47 menos 1. Eu vou excluir. Só um momentinho que a professora está aqui fazendo um ajuste técnico. 48 menos 1 é igual a 48. 51 menos 1 é igual a 50. 23 menos 10, eu vou excluir uma barrinha das dezenas. E o meu resultado será 13. Verificação da subtração. Subtração. Observe essa conta de subtração. 14 menos 6 é igual a 8. Crianças, da mesma forma que a subtração é o oposto da adição, a adição também é o oposto da subtração. Então, quando queremos saber se a nossa continha de subtração está correta, nós devemos fazer o seguinte. Você deve pegar o resultado final, o resto, somar com o subtraendo, que é a segunda parcela da sua conta, e o resultado da sua continha, da sua operação, precisa ser o valor da primeira parcela, que é o minuendo. Agora vamos olhar. A subtração é o inverso da adição. Agora vamos para o livro. Para verificar se a subtração está correta, basta fazer a operação inversa da subtração, que é a adição. Somamos o resto com o subtraendo e encontramos o minuendo. Observe a continha do seu livro na página 75. 542 menos 232. A conta está toda organizada, unidades em cima de unidade, alinhada com a unidade, dezena alinhada com a dezena e centena alinhada com a centena. O que você vai fazer? O resultado dessa continha, 2 menos 2 é igual a 0, 4 menos 3 é igual a 1, 5 menos 2 é igual a 3. O resultado final é 310. Você vai pegar a diferença ou o resto, que é a sua resposta, vai somar com os 232, que é o subtraendo, e você vai encontrar 542, que é o minuendo, a primeira parcela. Atividades. Página 76 e 77. Pergunta número 1 da atividade. Efetue as subtrações a seguir. Observe o quadro de ordens e resolva corretamente, seguindo da direita para a esquerda. Número 2. Efetue as operações a seguir e depois faça a verificação dos resultados. Letra A, 72 menos 31. Observa que esta conta ela está na horizontal. Eu quero a continha armada na vertical. Unidade alinhada com unidade, dezena alinhada com a dezena. Após você obter o resultado, você vai pegar o seu resultado, o resto ou a diferença, você vai somar com o subtraendo e o resultado terá que ser o minuendo, a sua primeira parcela. 3. Arme e efetue as subtrações. Depois, dê nome aos termos. Novamente, a conta está na horizontal,
você vai colocar a respostinha ao lado, mas você vai armar a conta na vertical, alinhando unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Após, você vai colocar os termos da subtração. Na primeira parcela, o minuendo, na segunda parcela, o subtraindo e na terceira parcela, o resto, a diferença. Quarta pergunta. Complete as subtrações com os algarismos que faltam. Em seguida, faça a operação inversa para verificar se os resultados estão corretos. Letra A. Observe a letra A. Tem um número faltando. Como que eu vou descobrir isso, professora? É só você mentalizar, pensar. O 9. Qual o número que eu vou subtrair com o 9 que vai me dar um resultado do número 6? Aí você vai pensar com calma, vai analisar todos os fatores e vai responder. E em seguida vai fazer a verificação. Resto mais subtraindo, que dará o resultado do minuendo. Atividade do caderno. Copiar a tabuada de subtração no caderno, de 1 a 10. Professora, lembra lá no nosso início da aula que nós copiamos a tabuada de adição? Da mesma forma, você vai fazer agora com a subtração. Professora, eu não tenho a tabuada de adição no meu caderno. Não tem problema, chegou a hora de você copiar. Copia a tabuada de adição e de subtração. Professora, meu caderno não está na escola, não está em casa, está na escola. Não tem problema também. Faça em uma folha avulsa, uma folha à parte e depois transcreva para o caderno. Lembrando, papais e mamães, que o livro de inglês e alguns cadernos estão aqui na escola. Podem passar para buscar. Ok? Professora, mas eu vou copiar a tabuada, se a tabuada já está na videoaula, sim, para você exercitar e memorizar mais uma vez a tabuada de subtração. Agora, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês, lá da internet, do YouTube. Você pode passar lá, deixar o seu like, a sua joinha para a pessoa que fez esse vídeo maravilhoso, tá? Super didático, para você relembrar tudo que a gente estudou hoje. Smile and Learn. Oi, Sauri. Você parece preocupado. Você sabe o que são estas linhas? É o símbolo da subtração. Você sabe subtrair? Não tem problema, Sauri. Eu vou te ensinar. Uau, esses doces têm uma cara ótima. Está com fome? Não precisa ter vergonha. Coma um. De uma vez só? Você sabia que você fez uma subtração sem saber? Usamos a subtração para saber quantas coisas sobram depois de tirar algumas. Como você fez com estes doces? Antes tinha 3 doces na mesa e você comeu 1. Se tirarmos 1 de 3, no total sobram 1 e 2. Sobram 2 doces. 3 menos 1 é igual a 2. Nós fizemos a nossa primeira subtração. Você viu como é fácil? Estes doces têm uma cara ótima. Sauri! Você fez outra subtração sem perceber. Tinha 5 doces e você comeu 3. Então, se tirarmos 3 de 5, 1, 2 e 3. Sobram 1 e 2. 2. 5 menos 3 é igual a 2. Muito bem! Você é um saco sem fundo, Sauri. Na mesa tinha 7 doces e você comeu 4. Se tirarmos 4 de 7, 1, 2, 3 e 4, o resultado final é 1, 2 e 3. 3. 7 menos 4 é igual a 3. Muito bem, Sauri. Você gosta de subtrair? Eu te falei, Sauri, você comeu doces demais. Enquanto isso, vamos revisar as subtrações que aprendemos hoje, tá bom? Também podemos subtrair na horizontal. A gente faz do mesmo jeito. Atenção! 3 menos 1 é igual a 1 e 2. 3 menos 1 é igual a 2. Muito bem! Vamos para a próxima!
Se eu comer 3 doces dos 5 que eu tenho, sobram 1 e 2 doces. 5 menos 3 é igual a 2. Genial, Sauri! Se eu comer 4 doces dos 7 que eu tenho, sobram 1, 2 e 3. 7 menos 4 é igual a 3. Muito bem, Sauri. Você já sabe subtrair. Você está melhor, Sauri? Ai, este Sauri não tem jeito. Tchau! Bom, crianças, aqui encerrou a nossa aula de matemática. Muito obrigada pela presença de todos. Estudem a tabuada, façam as atividades, que amanhã tem mais. Bye, bye!